Programa simples. Meu irmão, que ensinas a fé, onde a negação obscurece. Faze, pelo menos, o benefício da dúvida construtiva, onde a dúvida edificante prevaleça. Faça o roteiro da crença, onde haja crença. Instala a consolação do Espiritismo, onde o Espiritismo já revela a verdade. Acenda a luz do Evangelho através de ti mesmo, porque em todo o apostolado cristão, a capital da boa vontade é o coração do discípulo. Emmanuel. Caridade. Nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes, as rosas da alegria incompleta produzem os espinhos da dor. Mas, nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. Onde a mão doce da caridade não passou, no campo da vida, as pedras e a erva daninha alimentam o deserto. E enquanto não atinge o cérebro, elevando-se de sentimento ao raciocínio, a ciência é simples cálculo que a maldade inclina à destruição. Indubitavelmente, a fé improvisa revolucionários, a instrução erige doutores, a técnica forma especialistas, e a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentis homens para manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. A investigação e a cultura erguerão universidades e academias, onde o pensamento se intronize vitorioso. Entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para tornar melhor a caridade. Cristãos abnegados da Era Nova, uni-vos sob o estandarte da divina virtude. Não convertais o tesouro do céu em motivo para indagações ociosas quando, ao redor de vossos passos, se agita a multidão atormentada. Multiplicai o pão da crença e o do reconforto à frente da turba aflita e esfaimada, porque o Senhor vos renovará os dons de ajudar, toda vez que o cântaro de vosso esforço trouxer aos mananciais de cima o sublime sinal da caridade benfeitora. Estudai e meditai, monumentalizando as obras de benemerência pública e ensinando a verdade imperecível, porque a nova revelação vos enriquece, mas não vos esqueçais de instalar no peito um coração fraterno e compadecido. Instituições materiais primorosas, sem o seio íntimo da caridade, são frutos admiráveis sem sementes. Sem a compreensão, filha de piedade generosa e construtiva, nossa organização doutrinal seria um palácio em trevas. Iluminemos ao paraíso, cooperando para que o bem alcance toda a terra. Fora de Deus não há vida, e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção. Teresa. Excertos de cartas. Com o auxílio divino, venho dilatando meus conhecimentos e aprimorando os sentimentos, preparando-me para o futuro de nossa união. Minha maior alegria, Ismael, quando voltei, verificou-se com a reintegração da minha saúde.
Oh, quando eu pude mover-me, quando me desprendi da cruz que me retirava por longos anos, então senti de muito perto a bendita influência daquele que deu vista aos cegos e curou os paralíticos. Profundo júbilo assenhorou-se-me do coração, e o beijo da liberdade que a morte me trouxera recordava a grandeza da bondade divina. E quis voar para junto de todos os que eu amo, e quis aproximar-me principalmente do teu coração, para comunicar-te as alegrias da minha ressurreição. Todavia, reconheci a pesada fronteira que nos separava. Então, fui obrigada a caminhar em outro rumo. Quantas interrogações te sugerem essas minhas palavras? Eu sei que entre nós os laços de amizade sempre foram sagrados, como os que existem entre um filho e um pai. E por isso, Ismael, desejaria atender-te a todas as observações, mas as limitações continuam aqui entre nós, bem fixas no papel frágil e no lápis incapaz que não suporta as definições atuais de nossas realidades mais belas. Minha mãe esperava-me. E que poderia eu desejar senão o seu regaço amoroso e acolhedor? Ah, em vão me esforçaria por dizer-te tudo. Que amigos estenderam-me mais tarde a sua colaboração e, retemperando energias no ambiente novo, guardei um pensamento exclusivo, o de fortalecer-me para fortalecer-te. Tuas cartas alimentavam meu coração, teu afeto orvalhava meu íntimo, fazendo desabrochar as flores da esperança no terreno árido das minhas ilusões fenecidas. Novos horizontes se abriram para mim. Entretanto, o nosso antigo afeto persistia dentro do meu ser. A beleza da esfera diferente, os céus maravilhosos, a campina multicolor, sob a atmosfera radiante, onde me haviam preparado repouso. Não me faziam esquecer-te. Contudo, meu filho, não obstante as maravilhas exteriores, mais que nunca encontrei a mim mesmo. A morte do corpo libertara-me a alma oprimida na provação expiatória, mas não realizava o milagre que eu esperava. Meu nível mental não demonstrava alterações. Meus sentimentos eram os mesmos. Terminara a curva no caminho redentor, de que tivera necessidade para apagar certas nódoas de meu pretérito obscuro. Mas, ao retornar à estrada real da evolução, verifiquei que precisava desdobrar-me em serviços novos para melhorar a posição que me era própria, não constituindo a morte o banho miraculoso de sabedoria e iluminação. Era obrigado a descobrir aos meus próprios recursos, a fim de aprimorar os escassos valores que havia adquirido. Então compreendi a sublimidade do Espiritismo, que nos traça um roteiro de atividades progressistas no caminho das lutas humanas, e percebi o valor do indivíduo na obra de Deus. Somos nós mesmos os arquitetos dos nossos destinos, os construtores da nossa felicidade ou de nosso infortúnio, os senhores do mundo do nosso ser. E sem que nos transformemos para a esfera superior, sem o esforço da conversão para o Cristo,
que tem sido para nós um mito distante e não um mestre próximo. Não poderemos alcançar o cimo de nossos idealismos edificantes. Abel. É um consolo suave rememorar o pretérito de espírito voltado para o futuro, através do trabalho e da realização em cada dia. Não precisamos, meu caro, estacionar em lamentações pelos companheiros que se distanciam do serviço, nem comentar sentidamente as incompreensões daqueles que ainda hoje fogem amedrontados da esfera de luta. Apraz-nos tão somente a permuta do mesmo abraço cheio de fervorosa confiança nos tempos de porvir, e é com alegria que te aconchego ao coração nesses momentos rápidos de reencontro para dizer-te do meu júbilo de companheiro. O Esperanto e o Espiritismo foram as duas aspirações maiores da minha vida última, e vejo com alegria que são as duas causas supremas dos teus sonhos de realizador. Continuemos, Ismael, na edificação da fraternidade espiritual. Se a vida não cessa, o trabalho é também permanente. Ainda não encontrei motivos para buscar o descanso beatífico dos que olvidam as realizações para a eternidade. Colmeia imensas de trabalhadores movimentam-se aqui, estruturando celeiros de luz e sabedoria, amor e paz, com vistas à humanidade encarnada e desencarnada. A escada evolutiva suporta bilhões de seres em diferentes degraus. Escolas diversas multiplicam-se ao infinito. Círculos de trabalhos sucedem-se uns aos outros interminavelmente. Como é possível, meu amigo, fugir ao grandioso espetáculo do serviço? Por que processo tentar o acesso ao paraíso dos que repousam em suposta paz sem fim? Se apelos à luta edificante surgem de todos os lados? Nosso maior desejo na esfera atual de serviço é o fazer sentir aos companheiros encarnados o caráter sublime do esforço gradativo e incessante. O plano divino foge às interpretações apressadas dos homens, ainda mesmo quando esses homens sejam apóstolos da filosofia puramente humana. A morte do corpo faz-se acompanhar de revelações mais altas e mais vastas. A existência secular reduz-se à gota minúscula de tempo, e só a realização espiritual, eterna e a sublime, pode atingir a verdadeira sabedoria, conferindo ao homem sua herança de divindade. Nós, os companheiros esperantistas e espiritistas, prosseguimos na mesma luta abençoada, incentivando a fraternidade humana e a redenção espiritual. Podes crer, meu amigo, que nenhum esforço nobre é perdido, nenhum trabalho para o bem escapa à justiça das compensações naturais. O quanto estiver em tuas mãos e possibilidades, distribui o entusiasmo, a esperança e a alegria no grande campo do Esperanto e do Espiritismo no Brasil. Aqui se forma diferente mentalidade para a Terra do milênio futuro. Novas expressões de espiritualidade renovadora surgirão do recanto planetário que nos é tão querido, sazonando o fruto da compreensão humana. O mundo tem sede de união e universalismo. João Ernesto. Rejubilando-nos
com a realização do novo Congresso Nacional de Esperanto, não posso fugir à obrigação que me cabe no setor do reconhecimento, a dedicação que consagraste aos serviços básicos da iniciativa. Indiscutivelmente, o esforço da equipe é palpável e não podemos menosprezar a tarefa em conjunto dos companheiros que se devotam às edificações esperantistas no Brasil. Felizmente, a nossa sementeira do Esperanto no Brasil segue em plena ascensão, testemunhando a grandeza espiritual de nossa destinação na comunidade dos outros povos. O movimento despertou a mais larga simpatia em nossos círculos espirituais. O Congresso tem sido objeto da maior atenção em nosso plano. Nas linhas de nossa colaboração, permanece orientado pelo nosso abnegado Couto Fernandes, que se desvela por articular todas as peças do empreendimento, considerando-lhe a projeção no porvir. A cerimônia inaugural contou com a presença de vários orientadores europeus, inclusive Xu Ha, que apresentou o nosso mentor maior, em nos referindo ao nosso apostolado esperantista particularmente considerado. Em nossa companhia, aqui, permanecem companheiros diversos, dentre os quais Guilhom Ribeiro, José Tosta, João Ernesto e outros, alguns deles ligados à nossa lide após a desencarnação. Seria fastioso enumerar nomes e aqui devo finalizar, em virtude dos imperativos que prevalecem nessa casa de caridade e oração. Cumprimentamos, comovidos, todos os irmãos de luta, convertidos em peladinos brasileiros da nossa causa, inspirados pela sublime trilogia de Evangelho, Espiritismo e Esperanto, e na expectativa do renovado fervor de nossos corações na marcha do entendimento e da fraternidade entre as criaturas. Sou o velho amigo e servidor de todos, Abel. Abel Gomes é o autor dessa missiva. Era paralítico e quase cego. A mensagem foi recebida na sessão pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, na noite do 23 de setembro de 1949, quando se realizava em Belo Horizonte o 12º Congresso Brasileiro de Esperanto. Tomavam parte na sessão 7 congressistas, um dos quais é austríaco, mais radicado em São Paulo e perfeitamente identificado com os movimentos espírita e esperantista do Brasil. O objetivo do Esperanto: estreitar os povos, semear a compreensão, preparar a concórdia, espalhar a solidariedade humana, reunir as criaturas, aclarar o caminho das nações, nutrir os ideais de fraternidade universal, traçar rumos novos à evolução da Terra, organizar a paz do terceiro milênio. Abel Gomes. Jesus. Eis que passa no tempo a imensa caravana. A multidão revel que humilhada se agita, reis, tiranos e heróis, rondando a turba aflita, e fugindo à verdade augusta e soberana. Sobre carros triunfais a terra se engalana, e a mendaz ilusão freme, goza e palpita, para arrojar-se, após a miséria infinita, na cinza a que se acolhe a majestade humana. Mas tu, mestre da paz, que a bondade ilumina,
guardas imorredoura a grandeza divina, sem que o lodo abismal ofenda ou desconforte. Tudo passa, descendo a sombra do caminho, mas no sólio da cruz ainda imperas sozinho, na vitória do amor que fuge além da morte. Amaral Ornelas.